Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós temos o privilégio de continuar estudando juntos o Sermão da Montanha. Estamos estudando as bem-aventuranças e nós temos um desafio bem prático: decorar as bem-aventuranças. O desafio para esse dia, até hoje, era de nós decorarmos Mateus capítulo 5, verso 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Super fácil decorar as bem-aventuranças, sempre uma afirmação com uma espécie de resposta, então é muito prático para a gente decorar. A grande questão é decorarmos a Bíblia, versículos bíblicos, essa é a coisa mais importante que nós queremos lembrar para as nossas vidas. Muito bem, hoje nós queremos estudar a última bem-aventurança. E essa parte tão importante do sermão de Jesus, falando sobre o caráter, o desenvolvimento cristão através do caráter formado a partir do que Jesus nos ensina. Então nós queremos hoje entender um pouquinho mais a respeito dessas bem-aventuranças, o que elas nos ensinam e qual a importância delas, tanto na minha como na sua vida. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 10 até o versículo 12. É uma bem-aventurança, mas são 3 versículos, diferente das demais, e a gente vai entender logo o porquê disso também. Mateus capítulo 5, versos 10 a 12, vou ler. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras de Jesus, e as palavras de Jesus são incríveis, mas o que Jesus estava nos ensinando para os seus discípulos naquele momento, mas também nos ensinando? Essa, como já dissemos, é a última das bem-aventuranças. O resultado das bem-aventuranças anteriores e de como o crente deve ser. O crente deve ser perseguido. É isso que está falando. Bem-aventurados os perseguidos. E nós precisamos de perseguição também. O cristão é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa, diferente dos demais. O cristão ele tem aspectos muito diferentes das pessoas do mundo. E isso é o que diferencia, é isso que tanto atrai as pessoas, mas também faz com que as pessoas nos persigam. A sequência ela é importante nas bem-aventuranças e você já entendeu isso nos estudos anteriores, que aliás estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Mas olha só, todas as bem-aventuranças trazem uma sequência. Primeiro do esvaziar-se, o choro pelo pecado, o lamento pelo pecado, depois de buscar algumas coisas diante de Deus que são fundamentais, todas elas relacionadas ao nosso caráter, a quem nós somos enquanto cristãos. Pelo crente ser um pacificador, que é a bem-aventurança anterior, é que ele vai ser perseguido. Ser um pacificador, buscar a paz de Deus, buscar viver a vontade de Deus, nos faz sermos perseguidos. Nós começamos no reino dos céus e terminamos no reino dos céus. Sabe por que eu digo isso? A primeira bem-aventurança, capítulo 5, verso 3, diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança, versículo 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Começamos e terminamos no conceito do reino dos céus, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos, como a Bíblia diz, embaixadores, representantes de Jesus onde nós estamos. Nós temos essa grande responsabilidade porque nós não pertencemos a esse mundo. Se você e eu nos sentimos estranhos nesse mundo, com muitas coisas que acontecem, isso é perfeitamente normal. Porque quando nós estamos distantes do nosso verdadeiro lar, nós nos sentimos estranhos. Nos sentimos confortáveis e muito tranquilos quando estamos em casa. E nós estaremos um dia no lar celestial. E lá nós vamos entender muito mais que todos os sofrimentos e o porquê de todos os sofrimentos que nos levaram à glória celestial. Como nós estamos falando nessa bem-aventurança, nós percebemos aqui o conceito de perseguição. Bem-aventurados os perseguidos.
E é muito interessante que perseguição ao longo da história da igreja sempre existiu para com a igreja, para com os cristãos principalmente. Então, desde os discípulos de Jesus e Atos dos Apóstolos relata o começo da igreja e também o começo da perseguição aos cristãos. E ao longo de toda a história, ao longo dos séculos que se passaram, até nós chegarmos no presente momento, perseguição sempre existiu. E muitos cristãos estão sendo perseguidos hoje, com toda a certeza, em alguma parte do mundo, ou em várias partes, em vários países, em vários lugares, com certeza, nós temos irmãos e irmãs da fé que estão sendo perseguidos. A pergunta é, por que ser perseguido? Porque o texto diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E essa é uma informação interessante. Porque aqui nós não temos uma resposta no sentido de ser perseguido por causa de atitudes dignas de objeção, ou porque nós nos encontramos em alguma dificuldade na vida, por sermos pessoas difíceis. Não é por falta de sabedoria ou insensatez ou até mesmo por tolice. A promessa de Jesus ela não se aplica a essas situações. A promessa de Jesus de sermos felizes quando perseguidos é por causa da sua justiça. Da sua justiça. Também não é por causa de fanáticos excessivamente zelosos. Lembre-se que o fanatismo é condenado no Novo Testamento. Não se trata também de sinais de espiritualidade, quando muitas pessoas dizem amém de forma imprópria durante alguma celebração, algum encontro religioso, por exemplo. Não se trata de uma falsa noção a respeito da adoração. Também não se trata de sofrimentos causados por motivos político-religiosos, porque houveram sempre sofrimentos nessas questões, mas a fé cristã e as opiniões políticas elas ocupam espaços distintos. Por isso que fé e política não podem ser misturadas nos contextos que nós vivemos. O nosso interesse deve ser na salvação de todas as pessoas. E eu não devo usar nenhum tipo de impedimento no que diz respeito a um cristão que desenvolve conceitos políticos diferentes do meu. Nós devemos amar todas as pessoas, independente das suas opiniões. Mas o que está sendo envolvido nessa bem-aventurança? Essa bem-aventurança fala sobre ser justo, sobre praticar a justiça, sobre ser semelhante a Jesus. Por isso, bem-aventurados os que forem perseguidos por se parecerem com Jesus, por serem semelhantes a Ele. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 a 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês obedecessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. João capítulo 15, versos 18 a 20, palavras de Jesus, afirmando que a perseguição vai se tornar algo muito comum na vida de um cristão verdadeiro. Mas Paulo, quando escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 3, verso 12, ele diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos os que vão de fato querer viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O verdadeiro cristão sofrerá perseguição. Pelo quê? Por causa da justiça que ele vive e pratica em Cristo. Mas vamos lembrar de pessoas que viveram antes de Cristo, lá no Antigo Testamento. Moisés foi severamente perseguido. Davi foi perseguido por Saul. Elias também foi perseguido. Jeremias sofreu muita perseguição. Daniel sofreu perseguição. E poderíamos lembrar de outros personagens do Antigo Testamento que sofreram perseguição. Eles foram perseguidos não por serem pessoas difíceis de lidar, nem por serem extremamente zelosas, mas simplesmente por serem justas. Simplesmente porque elas eram pessoas justas. Jesus
Nunca surgiu o homem mais gentil e bondoso como ele na história. Mas lembre-se que ele foi perseguido. Lembre do que aconteceu, como o mundo o recebeu. É diante de todas essas circunstâncias que nós temos então que nos perguntar: por quem os justos são perseguidos? Pelo mundo incrédulo, mas não somente pelo mundo incrédulo. Algumas das piores perseguições aconteceram na igreja, nas mãos de pessoas religiosas, pessoas que se diziam cristãs, mas eram cristãs apenas de forma nominal, se diziam cristãs, mas não tinham experimentado o Cristo de verdade. No caso de Jesus, os seus piores perseguidores foram os fariseus, os escribas e os mestres da lei. Os grupos religiosos, os homens religiosos da época foram os que mais perseguiram Jesus. Nem mesmo o diabo perseguiu tanto Jesus como os religiosos da sua época. O cristianismo formal geralmente é o pior adversário da pura fé cristã. A religiosidade, quando enraizada dentro de nós, ela pode nos afastar de Jesus e não nos aproximar. Os cristãos são perseguidos por serem diferentes das outras pessoas. E aí nós falamos sempre diferentes do mundo, mas temos que ser diferentes em todos os lugares, inclusive dentro das nossas igrejas. Essa bem-aventurança, ela sonda os nossos pensamentos a respeito do que é um cristão. Ele deve ser parecido com Jesus, mas para isso há necessidade do novo nascimento, onde recebemos uma nova natureza que ama a Cristo, que ama o bem e que por isso se torna semelhante a Ele. Não adianta somente tentar imitar a Cristo. Assim, o mundo pode até te elogiar, mas é preciso tornar-se como Cristo. Então o mundo vai te odiar, porque o mundo odiou a Cristo da forma como Ele era, sendo gentil, bondoso, ajudando as pessoas, e ele ainda assim foi odiado. Nós devemos ser não apenas imitadores, mas buscar nos tornar parecidos com Jesus em todos os momentos. Nós já sabemos o que é ser perseguido por causa da justiça? Eu e você, aonde nós estamos, em algum momento das nossas vidas, nós já fomos perseguidos por sermos realmente cristãos, por defendermos a causa de Cristo, por sermos justos diante de Deus. Esse é um indicativo importante para nós entendermos que estamos vivendo corretamente o nosso cristianismo. Mas, nos versículos 11 e 12, nós temos um aspecto contínuo, uma continuação dessa bem-aventurança, porque basicamente são uma extensão do verso 10. Mas aqui, esses dois versos são aplicados principalmente para os discípulos de Jesus naquele presente momento, naquela ocasião. Quando Jesus diz no verso 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Este é um aspecto aqui muito importante e muito relevante. E nós precisamos entender que, primeiro, esses dois versículos foram ditos por Jesus para os seus 12 discípulos, mas também podem ser aplicados até certo ponto para as nossas vidas. Há duas maneiras que alguém pode reconhecer o crente. Reconhecer em si mesmo, tal como é, ou reconhecê-lo através das suas reações a diversas coisas que lhe acontecem nesta vida. E aqui existem alguns princípios muito interessantes. O crente é diferente de todos os que não são crentes. Existe algo no caráter do cristão, devido ao fato de ele ser tão parecido com Jesus, que atrai perseguição contra si. A vida do cristão é controlada e dominada por Jesus, pela lealdade a Cristo e pela preocupação em fazer tudo por causa de Cristo. Olha o que diz o verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Existe algo no caráter do crente, devido ao fato de ele ser tão parecido
com Jesus que atrai perseguição contra si. A sua vida deve ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo que está por vir. O verso 12 diz: alegrem-se e regozijem-se. Percebe isso? Está falando de perseguição, está falando de todo tipo de perseguição. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí sim, antes de vocês, os 12 discípulos de Jesus. Mas olhe para isso, alegre-se, regozije-se por ser perseguido. Puxa, onde nós vemos uma situação como essa, se não apenas e unicamente dentro do cristianismo? Por isso, nós temos que lembrar que lá em Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, qual era o segredo daqueles homens e mulheres? Qual o segredo para que eles estejam escritos no capítulo que fala dos heróis da fé? Fé é confiança, é dependência em Deus, ou em alguma coisa que nós temos e depositamos a nossa fé. É interessante que todos os heróis da fé eram homens que aguardavam. Eram homens que confiavam em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 10 diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deus está construindo em nós o seu caráter, o caráter de Cristo. E nós precisamos aguardar, esperar e nos submeter à sua vontade. Mas nem sempre queremos fazer isso. Portanto, lembre-se que sob hipótese alguma, essa perseguição deve ser motivada por causa daquilo que nós somos como homens naturais. O motivo deve ser aquilo que nós somos em Cristo e por meio de Cristo. A perseguição, ela pode vir na vida de um cristão através de violência, de uma detenção, de prisão, até de fuzilamento. E são coisas aqui terríveis. E morte propriamente dita. Mas também ela pode vir através da perda do emprego, quando por causa da sua fé você é demitido. Através de insultos. A forma, na verdade, é o que menos importa. Mas como o cristão enfrenta essas coisas? Como o cristão se porta diante das adversidades, diante dessas injustiças, por causa da sua fé? O cristão jamais deve retaliar. Jesus não revidou. Jesus nos diz que não é para devolver na mesma moeda. Jesus nos disse que se alguém te der um tapa, ofereça ao outro lado da cara, da sua face. Essas são ações que Jesus tem e teve. Nós temos que entender que o cristão não deve retaliar, mas também não deve ficar ressentido. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente sensível diante daquilo que ele vivia. E o apóstolo Paulo, ele conseguiu o feito de não ficar ressentido, porque ele entregava tudo para Deus. E Deus, como juiz, como santo, como soberano, ia julgar todas essas questões, e Paulo não ficava mais preocupado com isso. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 21 e o verso 23 o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 23, ele diz: estou pressionado de ambos os lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas ele sabe da sua responsabilidade enquanto cristão e ele permanece firme, mesmo com perseguição, mesmo estando preso, que era o contexto naquele exato momento. Jamais deveríamos nos sentir também deprimidos por causa de uma perseguição. Em outra versão bíblica, o texto fala em regozijai, exultai. É o mesmo o que nós temos na versão NVI, que é a Bíblia que eu estou usando, que diz alegrem-se e regozijem-se. Perceba que essa perspectiva ela é impossível para o homem natural, mas para o cristão é possível. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: ele, falando de Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Só Jesus para ter essa perspectiva, só Jesus para ter esse entendimento, e nós temos que ser parecidos com ele. O cristão é aquele que sente em seu coração
a tristeza por causa do pecado naqueles que são impelidos a agir e a pecar de tal forma. Portanto, a gente jamais deve se alegrar no fato da perseguição propriamente dita. A gente deve se alegrar na perseguição. Mas a gente não deve ficar feliz por uma pessoa estar nos perseguindo, porque ela é pecadora e ela precisa de Cristo. E mesmo diante da perseguição, devemos também testemunhar fielmente de Cristo. Porque o crente se alegra nas perseguições que ele sofre. A perseguição por amor a Cristo é prova de que de quem ele é e de que estamos identificados com Cristo. O diabo, através dos seus agentes, persegue o cristão a fim de deixá-lo infeliz. Mas nós somos felizes por causa de Cristo. E todo o trabalho do diabo para tentar nos desanimar quando nós estamos focados em Jesus é insuficiente. E nós, por causa de Jesus, estamos felizes, somos felizes. E lembra daquele hino, sou feliz com Jesus porque Ele é o meu Senhor. Tudo isso foi escrito para encorajar os cristãos. Não somente pela recompensa ou pelo galardão, dependendo da versão bíblica, como diz o verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ora, quando você estiver sendo perseguido, não fique apenas pensando, dizendo, puxa vida, que bom que eu estou sendo perseguido porque o meu galardão vai ser ainda maior nos céus. Não se trata de mim, não se trata de você. Nós temos que entender que o ensino sobre os galardões, o ensino bíblico sobre o galardão, sobre a recompensa, afirma que Deus dá recompensas gratuitas ao seu povo. Ele dá porque Ele quer, não porque eu mereço, não porque eu fiz algo de bom. Se estou sendo perseguido ou não, eu tenho que entender que Deus está permitindo e está testificando na minha vida o fato de eu ser um cristão. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36 dizem o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu é o que Ele quer nos dar. Ele já tem nos dado a salvação, a vida eterna. A alegria de estarmos sendo limpos, purificados por causa do pecado, de sermos parecidos, semelhantes a Cristo. Por isso, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2, ele nos diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Devemos nos focar mais em Jesus. Devemos viver mais para Jesus. Não com medo das pessoas, com medo de perseguição, mas focados e confiando em Jesus. Lá no céu, o que nos espera como galardão para todos nós é uma alegria pura, glória, santidade, pureza e maravilhas. Isso é o que está esperando por nós. Esse é o seu e o meu destino em Jesus. É isso que nos aguarda. É isso que deve nos fazer ficarmos felizes quando formos perseguidos por causa da justiça de Deus, pelo fato de sermos cristãos. E o último texto que eu quero citar é 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 17, que diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Seja qual for o sofrimento, na glória celestial, nós vamos ter a alegria, a santidade, a pureza, que vão ser coisas muito maiores do que qualquer outra coisa que eu e você possamos esperar. Esse é o verdadeiro galardão, a verdadeira recompensa. Que eu e você tenhamos isso em mente. Vale a pena sofrer, ser perseguido por causa de Cristo, por causa da justiça que nós temos aprendido através de Jesus. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, e porque até mesmo as perseguições, elas fazem a nossa fé aumentar.
Elas nos fazem ter a confirmação de que somos cristãos, a certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos permita ser perseguidos, para que tenhamos o privilégio de testemunhar fielmente do Senhor. Não por causa dos galardões, mas por causa de Jesus. Para que tenhamos essa verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade de poder testemunhar de Cristo, de poder viver para Cristo. Que nós tenhamos essa mentalidade, que o Senhor nos ensine isso. É a nossa oração e o nosso desejo. Desenvolva isso, ó Deus, em nosso caráter, para sermos cristãos cada vez mais semelhantes a Jesus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e lembre-se, decore Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. 3 versículos, mas se você está decorando, você sabe que é fácil. E se cada dia você ler um pouquinho, você logo vai ter esse texto na sua mente, no seu coração e nunca mais vai esquecer. Lembre-se, é fundamental ter a palavra de Deus presente nas nossas vidas. Que Deus abençoe a mim e a você e até o nosso próximo estudo.